Jutsu Bukai. Todos prontos? Todos que estão assistindo aí com seus mangás em suas respectivas mãos, em suas respectivas telas? Então, preparem-se! Quando quiser, quem começa aqui? Quem eu não sei, tô perdido aqui, tô já meio mais pra lá do que pra cá. Joe. É o Blocão que começa, ok. Capítulo 1086. Os Goroseis! Com a morte do Rei Cobra ocultada, o Reverie chegou ao fim. O Reverie acabou? Mas... O enorme castelo de Pangeia no topo da Red Line foi o palco de mais uma edição do Conselho Mundial. Naquele momento, para quase todos os reinos participantes, pareceu que, apesar de alguns incidentes, o evento havia acabado. Porém, para o resto do mundo, este conselho será sempre lembrado como o último de uma era. E para a delegação de Alabasta, a história estava apenas começando. Da Guarda Real, Igaram, Chaka e Pel buscavam aflitos pelo seu rei e sua princesa. Alguém... Mamama! Alguém viu a princesa Vivi do reino de Alabasta? Onde está o rei? Ele está gravemente doente. Nos navios dos monarcas que retornavam para casa, alguns passageiros clandestinos se escondiam em silêncio. No céu, sobre o porto onde os navios dos reinos voltavam para suas terras, deslizava com elegância o dirigível de Big News Morgans, que ansiosamente buscava encontrar o Apple, sua fonte da maior notícia do mundo, e que estava ajudando na fuga da princesa Vivi, procurada pela CP0 por toda a terra de Mary Joas. Ei, de qual país é esse navio? É o navio do Reino Aegis. Estamos no navio do Reino Aegis, Morgans! Entendido. Eu me aproximarei dele no quartel-general sob o pretexto de uma entrevista. Enquanto eu faço isso, vocês se esgueiram até aqui e não sejam pegos. Te devo uma! Uma notícia tão grandiosa que a existência de um país está sendo ameaçada. Isso é realmente empolgante. Então, o que você viu, Apple? Eu não posso te falar! Você é a última pessoa para quem eu quero contar! Volte para o seu navio de uma vez! Não, mesmo que eu me junte aos outros, a CP0 certamente me levará à força. Me deixe usar o Dendemushi. Eu preciso falar com meu pai. Provavelmente ele está preocupado. Pare! Isso é a única coisa que você absolutamente não deve fazer! Por que você está agindo assim? Jewelry Bonnie se transformou em criança para preservar as suas energias em sua fuga. Mãe, tô faminta. Navio do Reino Tadini, porão. Muito ferido, Sabo conseguiu se esconder no porão de outro navio e a imagem das últimas palavras do Rei Cobra não saíam nem um instante de sua mente. Se eu chegar à Lúcia, eu devo ficar bem. Navio do Reino Lúcia, Sentina. Eu te imploro, Sabo. Sobreviva. Em breve, as notícias acerca do assassinato do Rei Cobra do Reino de Alabasta e do desaparecimento da princesa Vivi do mesmo reino serão conhecidas ao redor do mundo. Terra Sagrada de Mary Joyce. Terra Sagrada de Mary Joyce, Castelo Pangeia. No castelo de Pangeia, os Goroseis se reúnem num salão gigantesco, mas ainda assim menor do que sua preocupação em como lidar com o risco do vazamento de seus sórdidos segredos e discutem entre si e com Sua Alteza Imu sobre como devem agir. Aquele Sabo também é um homem que carrega um destino de altos e baixos. Eu duvido que haja alguém que seja tão cercado por Diz quanto ele. Eu acho que já está na hora de resolvermos a questão de Egghead. Como desejar.
Como desejar. Errou! É verdade, aqui era todos, gente. Sim! Ibu-sama, todo mundo. Sim! Ibu-sama! Castelo Pangeia, Salão de Flores. É dito que Vegapunk a criou. A Mother Flame. Quero usá-la. Certo, precisamos testá-la para ver se é realmente efetiva ou não. Vamos decidir o que fazer com o Egghead dependendo do resultado dos experimentos. Podemos testar no mar, ou melhor ainda, em uma floresta. Reino Lulúzia. Tem muitas pessoas lá. Não importa. Entendido. Faremos como o Criador do mundo deseja. Mas por que Lulúzia? Está próximo. De fato! Parece adequado. Levará um pouco de tempo para prepará-la. Por favor, aguarde. Gorosei, Deus guerreiro da defesa científica, São Jay Garcia Saturn. Os cidadãos do reino de Lulúzia estão mostrando sinais de rebelião. Gorosei, Deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars. Talvez será um bom local para servir de exemplo. Gorosei, Deus guerreiro da justiça, São Topman Valkyr. De qualquer forma, poderemos usar esse poder como quisermos no futuro. Gorosei, Deus guerreiro das finanças, São Ethan Baron Vi Nasujuru. Colocará um ponto final a conflitos duradouros e resistentes. Gorosei, Deus guerreiro da agricultura, São Shepherd Jupiter. Há mais uma coisa. Sim! Quero a Vivi. Como desejar. No quartel-general da Marinha, uma grande correria de soldados é observada pelos perfurantes olhos de Sakazuki, o almirante de frota, e contrastam com os movimentos casuais e despreocupados de 3 criaturas familiares, porém pequenas e de pele bem escura. A Marinha estava muito ocupada lidando com as revoluções. O reino Tadini e o reino Aegis iniciaram uma rebelião! Em vários países pelo mundo afiliados ao governo depois da abolição do sistema dos Chichibukais. Contudo, isso foi um novo começo para a Marinha. Tragam todos os serafins! Crocodile apareceu na ilha Karaibari! Voltando ao tempo presente, na base do exército revolucionário no reino de Kamabaka, Sabo, o imperador das chamas, termina de contar a história de tudo que viu no Conselho Mundial para seus companheiros Emporio Ivankov e Monkey D. Dragon. Quando eu cheguei no reino de Lulúzia, eu vi o rei Seki e a princesa Komani serem capturados pelos cidadãos que os estavam esperando. Enquanto eu, um clandestino, fui recebido de braços abertos, foi aí, pela primeira vez, que eu vi o artigo no jornal, e eu soube que eu fui acusado de ser o assassino do rei. Sem surpresa, eu fui tratado como herói. Mesmo querendo contar a verdade, eu me contive. Eu pude sentir o espírito da revolução no ar. Graças à influência da Beth e dos outros, havia muitas pessoas em Lulúzia que queriam se juntar ao exército revolucionário, e foram esses que eu trouxe comigo. Eu não consegui achar um Dendemushi codificado, então não consegui contatá-los de lá. Mas assim que zarpamos, eu fiz uma transmissão indireta, que foi a ligação daquela vez. O governo pode ter interceptado, mas eles iriam achar que eu ainda estava em Lulúzia. Na realidade, eu já estava no mar com um grupo de recrutas aspirantes. Foi durante essa ligação que aconteceu, não é, Saburo? O incidente do desaparecimento do reino de Lulúzia. Sim, houve um pânico no navio também. Muitos cidadãos deixaram suas famílias na ilha.
Eles viram sua terra natal sumir diante de seus olhos. Deve ter sido difícil para eles. O que aconteceu lá? Uma grande sombra cobriu os céus e então, no próximo instante, já havia... Uma grande sombra? Eu não sei dizer se era algo vivo ou um fenômeno natural. Havia algo totalmente preto voando acima das nuvens. Sabo, você falou de alguém chamado Imu, não foi? Foi sim. Essa história pode parecer bizarra, mas... 800 anos atrás, entre os criadores desse mundo, entre os 20 primeiros Chaburu, havia um rei chamado São Imu, da família de Nerona. Veja isto! Nesse mundo, é dito haver uma habilidade que torna alguém imortal, o que significa que existe alguém que já confirmou sua existência, certo? O que significa que nesse mundo existe alguém que não morre! Então você está dizendo que essa pessoa que eu vi... Talvez seja coincidência eles terem o mesmo nome. Entre os Tenryubitos, que dizem arrogantemente serem descendentes dos deuses, as maiores atrocidades do mundo, os Goroseis, se prostraram diante dessa pessoa. Mas há uma coisa incrivelmente surpreendente, Chaburu. A coisa que você viu acima das nuvens que destruiu o país, suponho que seja uma arma que o governo usa. Só o Vegapunk poderia criar algo assim! Espera aí, Vá. O Vegapunk não faria uma arma de assassinato em massa assim? Tem certeza? E se for uma das armas ancestrais, hein? E se esse Imu for uma pessoa do passado? Isso faz sentido! As armas ancestrais definitivamente existem. A Robin nos disse. Mas se eles possuíam uma arma assim, por que nunca usaram antes? Por que só agora? Sofrendo o cerco imposto pelo exército revolucionário, os habitantes da Terra Sagrada de Mary Joas experimentam uma pequena fração da fome, sofrimento e violência que causam no restante do mundo com os seus caprichos e autoritarismo. Dias atuais, Terra Sagrada de Mary Joas. Um Tenryubito foi executado hoje. Não tem comida, é? Não tem pão! Só tem bolo aqui, é? Entretanto, isso não foi noticiado pelo mundo. Quem executou o julgamento foi o antigo rei de uma terra chamada God Valley. Atualmente, ele é o supremo comandante dos Cavaleiros Sagrados, São Figerland Garling. O homem que foi executado defendia o povo da raça dos Tritões, São Don Quixote Miosgard. A terrível imagem suja de São Don Quixote Miosgard, executado, com o seu sangue escorrendo pelo seu fustigado corpo e braços amarrados em uma cruz, destoa do autor desta selvageria. Sentado, com um porte nobre, roupas impecáveis e uma bela espada, São Figerland Garling, com seus cabelos e barbas pontudos no formato de uma meia-lua crescente, diz para si mesmo, justificando a sua violência: aqueles que defendem lixos são piores do que lixo. Quem é esse que julga Tenryubitos? Fim do capítulo 1086. Não teremos One Piece nas próximas 4 semanas. Nossa, que jeito horrível de terminar um capítulo. Mas que capítulo! Pô, é que não pode falar palavrão, né? Nossa. Porcaria, macacos me mordam. Que sacanagem. Agradecer a todo mundo aí, a correria, a Nariguinha mandou ver aí a correria dos áudios. Agradecer a todo arrasou, mundo aí. cara. Arrasou. Agradecer ao Patrick também, né? Que também ajudou na transcrição aqui. Maravilhoso, mais uma vez. Patricaço, Obrigado, Bob Esponja. Comunicados a eles. Galera. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!